Deficiência intelectual. Você já escutou sobre esse assunto? Então fique aí que esse é o nosso tema de hoje, né, Aline? Do nosso Psicopapo. A deficiência intelectual, ela já foi conhecida como idiota, demente, uma pessoa retardada, né, Aline? Antigamente, as pessoas que tinham deficiência intelectual, eles eram chamados dessa forma, não era entendido o que acontecia na questão da criança, do adulto, que manifestavam as características da pessoa com deficiência intelectual. E aí, conforme o tempo foi passando, as pessoas foram estudando mais sobre o assunto e conhecendo o que é a deficiência intelectual, né, Aline? Isso. Esse termo retardo mental caiu em desuso justamente pelo teor muito pejorativo, né? Então, a pessoa com deficiência intelectual, ela tem que ser respeitada, os direitos, as opiniões. Eu acho que a luta para o conhecimento, conhecer esse transtorno para poder respeitar. Na verdade, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, Raquel? E é por isso que a gente sempre traz esses assuntos para esclarecer aí para você, né? Que de repente o seu filho manifesta algumas questões e aí é bom que você já comece a identificar e sabe onde procurar ajuda e como procurar. A inteligência, entre outros testes, ela é avaliada pelo QI, que é o quociente de inteligência. A pessoa que tem deficiência intelectual, o seu QI, ele chega a 75 ou menos. E aí a gente detecta através desse teste se a criança ou o adulto ou o adolescente ele está desenvolvendo ou se ele já está no nível da deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual, ela tem algumas limitações, né? Elas têm limitações intelectuais, limitações adaptativas, sociais, né, Aline? Isso. É difícil a convivência. Por quê? Como ela tem um QI rebaixado, ela sempre vai estar numa idade menor do que os outros dos seus pares. Por exemplo, se a criança tem 10 anos com deficiência intelectual, de acordo com o teste, né, que o psicólogo faz, que é do QI, dá para entender em que idade ela está na idade mental. Por quê? A pessoa que tem deficiência intelectual, a idade mental, ela não acompanha a cronológica. Então, ela sempre vai ter uma idade a menos. E aí é por isso que ela não consegue ter uma relação com crianças ou com pessoas, adolescentes, adultos, que tenha a mesma idade que ela, né? Então é por isso que nós temos que ficar sempre atentos. Então fica bem ligadinho aí nesse vídeo que nós vamos passar o passo a passo de como identificar as características, prevenção, como prevenir, né? Existe uma prevenção, né, Aline? Isso. Da deficiência intelectual. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as causas, né? E quais habilidades essa criança ou esse adulto tem defasagem. E aí você começa já a analisar aí seu filho, né, seu amigo, de repente tem um filho que está apresentando algumas características e a procurar ajuda o quanto antes, ajuda a tratar e o seu desenvolvimento pode melhorar cada vez mais, né, Aline? Isso, porque o estímulo vai ser muito bem-vindo, não que haja cura, até porque não é considerado doença, é uma deficiência no desenvolvimento, então não tem cura, mas os estímulos, o acompanhamento multiprofissional vai auxiliar na qualidade de vida, no desenvolvimento, né, das habilidades dessa pessoa que tem o DI. Né? A pessoa com deficiência intelectual, ela apresenta características significativas em pelo menos duas áreas dessas habilidades que nós vamos falar agora. E aprendizagem e autorregulação em situações da vida. Ele não tem uma noção de situações, de como intervir, de como conversar, de como proceder.
A criança com deficiência intelectual tem dificuldade de localização, né, Aline? Demora a conseguir andar sozinho, às vezes é bem mais velho, né, que a criança ou o adulto que tem deficiência intelectual, que começa a entender atravessar uma rua sozinho, né, Aline? E essa deficiência, ela faz com que haja, então, um prejuízo nas atividades da vida diária, que a gente chama de AVDs. Então, a criança, né, o adulto, o jovem com deficiência intelectual, precisa de apoio, né, para conseguir realizar essas atividades da vida diária com excelência. E, dependendo do grau que for essa deficiência, é que vai ocorrer assim, um manejo desse apoio. Tem crianças e tem jovens que precisam do apoio mais regular, outros menos. Aí vai depender da gravidade e de como essas limitações influenciam no dia a dia. Até mesmo pelos cuidados pessoais, o banho, isso, né, o tomar banho, o trocar de roupa, perceber que a roupa está suja, perceber que o tênis está sujo, essas coisas, eles não têm essa percepção, né, Aline? Eles demoram a desenvolver, né? Lidar com dinheiro, questões profissionais também, a criança tem dificuldade, ou o adulto, né? Então, essa é uma das habilidades, né? Que é a aprendizagem e a autorregulação. Elas duas caminham juntos, porque quando acontece a aprendizagem, a criança ela aprende e entende o que vai fazer com aquele conteúdo que ela recebe. Só que a criança, o adulto, o adolescente que tem deficiência intelectual, eles não conseguem entender o que aquele conteúdo pode trazer para a sua vida diária. Outra habilidade que nós temos que ficar bem de olho é a comunicação, a questão da linguagem, a habilidade da linguagem, né, da fala, né, Aline? Sim, muitas vezes um atraso no desenvolvimento da linguagem é o primeiro sinal perceptível à família, apesar de que o bebê pode dar alguns sinais da deficiência intelectual desde o início do desenvolvimento, às vezes uma demora em sentar, enrolar, né? Mas muitas vezes os pais vão perceber na demora ao falar. É óbvio que a gente já viu em outros vídeos aqui do canal que o atraso do desenvolvimento da linguagem pode ser relacionado a diferentes diagnósticos. Isso, nem sempre quer dizer, atrasou a fala, tem deficiência intelectual, ou atrasou a fala, tem autismo. Sim, né? Isoladamente a gente não pode atribuir a nenhum... São várias características, né? Então nós estamos falando de algumas habilidades que são defasadas na pessoa que tem deficiência intelectual, tá? E aí outra, a questão também, essa ligada à linguagem, é a leitura, escrita, raciocínio, né? Questões matemáticas, tem muita dificuldade de reconhecer números, quantidades. Mas isso tudo é possível trazer uma melhora na vida dessa pessoa que tem deficiência intelectual através das terapias. Você identificando e procurando ajuda, isso vai assim trazer muitos benefícios para a vida dessa criança, desse adolescente, ou até mesmo adulto, porque às vezes o adulto cresceu com essa deficiência e não foi tratada, né, Aline? Isso, e até nessa fase, né, na fase adulta, o desenvolvimento das habilidades sociais ainda é possível através de algumas estratégias, a terapia comportamental, né, vai ajudar a aumentar o repertório verbal, o repertório de habilidades, de enfrentamento. Então, ainda é possível procurar ajuda, mesmo que já seja um adulto. Isso, habilidade social, interpessoais, né? Essa habilidade, ela é prejudicada. Igual eu falei, ele sempre tem um QI abaixo, então ele procura sempre estar com pessoas que têm idade menor que a dele, né? Isso. Porque ali eles estão no mesmo nível de intelecto, vamos dizer assim. Então, presta atenção nessas 3 habilidades, 2 delas tem que estar prejudicada para a gente chegar, talvez, numa hipótese diagnóstica
de uma deficiência intelectual. Claro que englobam outras características, mas essas duas prejudicadas já nos dá um sinal de que algo não está certo e nós devemos procurar ajuda para melhorar o desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança que tem deficiência intelectual. Você está gostando dos nossos vídeos? Espero que sim. Nós temos feito com um conteúdo bem abrangente para atender às suas necessidades. E nós estamos dispostos a te ouvir também. Dê suas sugestões, coloque seus comentários, se inscreva no nosso canal e nós nos vemos nos nossos próximos vídeos. Te vejo lá!